Se você seguiu tudo certinho até aqui, o fluxo de atendimento do seu escritório de contabilidade acompanhou esse crescimento. E uma consequência provável dessa quantidade de clientes é o caos de todos os setores quando a gente está falando de WhatsApp. Clientes sem resposta, conversas perdidas, prazos atrasados, colaboradores estressados. Mas calma, isso é bom. Isso quer dizer que o seu escritório está crescendo e essa é apenas uma dor de crescimento. Por isso, você vai aprender o método contábil para estruturar e otimizar o atendimento contábil do seu escritório. Se você tem um escritório de contabilidade e quer reter os seus clientes, você precisa investir em um bom atendimento ao cliente, porque é a melhor e mais barata forma de fidelização. Isso parece complexo, mas na verdade é simples. E a resposta é organizar, planejar e delegar na medida certa. Primeiro, precisamos identificar quem é o seu cliente. Você precisa avaliar os aspectos de cada setor, as necessidades, quantidade de funcionários e os canais usados para o contato. Por exemplo, quem são seus clientes? Você atende apenas outras empresas ou também atende pessoas físicas? Há sazonalidade no seu atendimento? Mas no que isso impacta na sua operação de atendimento? Isso influencia diretamente na quantidade de pessoas que você vai atender, ou seja, se precisa ter um time maior para alguma determinada época ou se basta dividir esse trabalho que tem um pico de concentração em vários meses. Por exemplo, você pode dividir o fluxo concentrado do período de imposto de renda em vários meses. A data não vai mudar, mas a organização e o recebimento de todos os dados, mês a mês, faz a diferença. Mas você não precisa pensar em tudo isso sozinho. Eu vou te apresentar um método para tornar tudo isso mais fácil. Um método contábil. Esse é um método com 8 etapas, pensado exclusivamente para contadores se organizarem na forma de gestão e tornar todo o processo mais eficiente e seus clientes mais satisfeitos. E no fim, otimizar o seu atendimento para fidelizar o seu cliente e aumentar cada vez mais as indicações. Por isso, vamos aos pontos. 1. Coragem. Coragem para ousar, admitir o erro e recomeçar. Esse ponto é pensado principalmente para falar sobre liderança. O gerente do seu escritório de contabilidade, no papel de líder, precisa de coragem, criatividade e uma boa comunicação. E, principalmente, fit cultural. Portanto, eles precisam demonstrar e estimular o empenho saudável, empatia e autocompaixão, ser transparente e gentil, apoiar o descanso e a recuperação, reconhecer, nomear e normalizar os medos coletivos para assim enfrentá-los. Não confunda o líder com um super-herói. O líder é apenas um outro ser humano, mas que precisa ter habilidades sociais. Mesmo com suas falhas, ele precisa levar o time para um ambiente melhor. Claro que o líder ele não vai ficar mostrando os dentes para todo mundo. Ele não é dentista. Mas precisa ser justo e transparente. E, principalmente, precisa saber se colocar no lugar do outro. Não com pena, mas em ouvir o outro e entender por meio da empatia. Dito tudo isso sobre lideranças corajosas, vamos ao próximo ponto, que é a organização. Você já pensou como vai organizar o seu time? Todos vão atender? Ou terá apenas um colaborador por departamento para fazer esse atendimento? Existe também a possibilidade de um time de atendimento terceirizado para fazer esse atendimento e repassar as demandas para os contadores. Qual solução você vai escolher para o seu atendimento ao cliente? Vamos analisar os 3 cenários. 1. Todos os colaboradores atendem em público. Isso diminui a produtividade do seu time de contadores especializados, porque precisam dividir a atenção entre executar os trabalhos e receber as demandas pelos clientes. Outra opção é terceirizar a parte de atendimento contábil pelo WhatsApp. Já pensou em colocar um call center de WhatsApp para atender os seus clientes quando a sua demanda aumentar absurdamente? Isso, no primeiro momento, parece ótimo. Mas imaginou você perder o controle da qualidade do atendimento e deixar os seus clientes menos satisfeitos? Isso não só vai diminuir sua carteira de clientes, como também vai inibir a sua melhor forma de atração, o boca a boca. O melhor cenário é alocar alguns colaboradores especializados de cada setor no atendimento. Dessa forma, o seu time será dividido entre aqueles que vão receber as demandas, mas também são especializados e, por isso, vão fazer as perguntas e as pesquisas certas para passar a demanda redondinha para o parceiro de setor e quem vai executar de fato essa tarefa de maneira ágil e eficiente. Outro ponto
ponto importante, que é o terceiro passo do nosso método contábil, é se preocupar apenas com o necessário. Corte práticas que apenas causam problemas. Por exemplo, troque arquivos físicos para arquivos digitais, mas não se esqueça de fazer o backup. Ou otimize a sua produtividade com a substituição de ferramentas. Troque o WhatsApp comum por uma ferramenta de comunicação mais completa e integrada ao WhatsApp com uma Pink App. Ou seja, corte tudo aquilo que cause retrabalho e use ferramentas para otimizar a produção. Mas fica tranquilo que ainda vamos falar nesse vídeo sobre ferramentas. Transparência. A gente já fez um post do blog sobre transparência quando falamos de cultura organizacional. Por isso, não vou cansar repetindo tudo aqui. Mas caso ainda não tenha lido, recomendo a consulta, porque é um conteúdo completo sobre o assunto. Porque quando você tem uma comunicação clara e transparente com os colaboradores, não há telefone sem fio, não há rivalidade e, principalmente, não há competição. Nesse universo empresarial, todos os colaboradores são peças de um quebra-cabeça e todos são igualmente importantes. A transparência vai além do interno. A transparência transborda para o seu cliente. Então, seja claro sobre os procedimentos adotados, o prazo necessário para determinada ação e etc. Quando você é claro com o seu cliente, ele entende melhor o processo e torna a comunicação mais fácil e amigável. E nada supera se colocar no lugar do outro com atenção. Aqui, quando falamos de atenção, estamos falando também da agilidade e da empatia. A agilidade na hora do primeiro atendimento é um indicativo forte de qualidade. Afinal, quem gosta de esperar horas para ser atendido ou mais tempo ainda para o problema ser resolvido? Ninguém. Por isso, ter a métrica de quais atendimentos são resolvidos com apenas um atendimento ou quantos atendimentos foram necessários para aquele problema ser resolvido é fundamental no seu processo de análise. E a gente vai falar de análise ainda nesse vídeo, então pode ficar tranquilo. Mas além da agilidade para a resolução de um problema, a empatia é importante. Como você já viu no vídeo anterior, a empatia é mais do que sorrir e concordar, ou sentir pena de alguém. A empatia é ver o problema do outro e se colocar no lugar do outro para resolver o mais rápido e eficientemente possível. Dessa forma, a partir da simpatia e da empatia, com certeza o seu atendimento vai ser super bem avaliado. Outro ponto importante que você deve adicionar na sua lista de atenção é um chatbot para tornar o primeiro atendimento mais rápido. Um chatbot bem estruturado e que seja de fato útil para o seu cliente, e não só um menu enorme, como acontece no telemarketing da vida. Essa não é uma prática fácil, mas com o tempo e com o ambiente certo é possível falar em ambiente de trabalho, quando a gente fala de biosfera. Falando em ambiente, vamos a um fato. Colaboradores felizes são produtivos e eficientes e, consequentemente, atenderão com mais empatia e de maneira mais solícita. Porque a forma com que o seu colaborador precisa atender é com um sorriso no rosto, como falamos no nosso vídeo anterior, para como fechar novos contratos para escritórios de contabilidade. Então, como alguém infeliz pode atender com um sorriso no rosto? A resposta é: não pode. Para atender com alegria e com um sorriso no rosto, o ideal é ter um bom ambiente de trabalho. Além disso, outro ponto importante é ter uma inteligência. Agora que você já organizou a casa, tem tudo o que precisava para estruturar, seja a forma com que seu time é organizado, a atenção com o atendimento e com o cliente, é necessário extrair inteligência do seu aprendizado a partir das tentativas e tornar o próximo passo mais assertivo, embasado em métrica. Por isso, existem dois tipos de métricas importantes que precisam ser o norte para todas as propostas de melhorias, tanto de atendimento quanto de processo. Essas métricas são quantitativas e qualitativas. A métrica qualitativa pode ser observada em 1. NPS. O quanto o seu cliente indicaria o seu escritório de contabilidade para um amigo? Nessa forma de medição, é possível entender a satisfação do seu cliente em uma escala de 0 a 10. Assim você pode avaliar quem é um detrator, quem está neutro e quem é um promotor ou um advogado do seu escritório de contabilidade, segundo o livro A Pergunta Definitiva. Essa é uma forma mais ampla de avaliação que mostra o pensamento do seu cliente sobre a empresa como um todo, mas você não tem como prever o quanto ele vai avaliar sobre um assunto específico, como a qualidade dos atendimentos, a agilidade e outros pontos que você precisa ter estatísticas claras. Por isso, a gente tem a segunda opção, que é o CSAT.
Já quando você usa o CSAT, há uma visão assertiva sobre pontos que precisam ser avaliados. Por exemplo, atendimento ao cliente, qualidade de prestação de serviço, tempo de resposta. Então, vejamos perguntas que podemos usar para avaliar o seu escritório. 1. Como foi a sua experiência com o nosso atendimento? 2. Como você classificaria sua experiência com o nosso serviço de contabilidade até agora? Mas você não precisa usar essas duas formas de avaliação isoladamente. Elas podem e devem coexistir em uma pesquisa de satisfação enviada para os seus clientes, depois de cada atendimento. Por exemplo, no meio das perguntas do CSAT, você lança a pergunta: considerando a sua experiência na contabilidade, complete com o nome da sua contabilidade, até o momento, o quanto você nos recomendaria a um amigo? Outra métrica importante é a visão qualitativa a partir dos feedbacks e comentários dos clientes. Assim, é possível ver o que você não tinha mapeado de uma ótica diferente e trabalhar sobre os comentários, reforçando os pontos positivos e corrigindo os pontos negativos. No viés das métricas internas, quantitativas, que são sobre atendimento, é muito importante considerar, por exemplo, quantidade de atendimentos, tempo de atendimento, principais problemas, entre outros pontos. Assim, a partir desses dados coletados em cada setor, você, como gestor, pode ver o que há de sobrecarga ou se necessita de alguma contratação em algum setor específico. Além disso, é necessário mapear os problemas que se repetem, que podem ser resolvidos de uma outra maneira para minimizar as demandas. Por exemplo, a adição das contas manualmente pode ser substituídas por um aplicativo que o seu cliente tem autonomia de cadastrar, que é integrado ao seu sistema contábil, como acontece no Quipu. Ou a simplificação da linguagem do bot de triagem para ajudar o seu cliente a chegar no departamento certo. Depois de extrair as informações, faça gráficos comparativos mês a mês e anote as mudanças feitas. Assim, você pode medir o que está dando certo e o que ainda precisa melhorar. Dessa forma, você vai construir a lealdade. Se você seguir todos esses passos, você terá a fidelidade do seu cliente e o transformará em um advogado da sua marca. E com certeza as indicações de boca a boca vão cada vez aumentar mais. Além disso, seus próprios colaboradores também terão orgulho de trabalhar no seu escritório e indicarão tanto para outros clientes quanto divulgarão as vagas disponíveis quando a sua empresa crescer, trazendo assim novos talentos para o seu quadro de funcionários. Portanto, a partir do método contábil, você consegue facilmente estruturar as suas lideranças, o seu atendimento e fazer a gestão dos processos do seu escritório de contabilidade. Entretanto, vale a pena colocar também aqui ferramentas que podem ajudar a você e o seu time a se organizar melhor. 1. Ferramentas de análise. Essa é uma ferramenta que você provavelmente já usa no seu dia a dia. Um exemplo disso é o Excel ou o Google Sheets. Porém, você pode usá-las além do básico para os seus clientes. E aqui eu não estou falando de tabela dinâmica, PROC-V e tudo o que você sabe fazer. Eu estou falando de usar as planilhas de análise de atendimento, fazer gráfico comparativo, ter dashboard de atendimento, usar o seu conhecimento ao seu favor. 2. Ferramenta de gestão contábil. Você provavelmente já tem a sua preferida, mas se você não tem nenhuma ou não usa nenhuma, cuidado, porque você já devia ter. Elas são importantes para a organização dos documentos, por CNPJ ou por CPF, e tornam o seu trabalho mais fácil. É um investimento que se paga a longo prazo. Por fim, mas não menos importante, 3. Ferramentas de comunicação. Você já usa ferramentas de comunicação hoje, como o e-mail e o WhatsApp. Porém, o e-mail é uma forma antiga. Deixa eu te dar um exemplo. Antigamente, as pessoas se comunicavam por cartas em um processo de comunicação demorado, em que elas enviavam cartas contando um fato e esperavam dias a resposta. Entretanto, a humanidade revolucionou esse tempo de espera da carta com o e-mail. A premissa não mudou, ela ainda é uma forma de carta, ou seja, um documento enviado a alguém com início, meio e fim. Mas hoje, essa é uma forma ultrapassada, já que as empresas têm formas colaborativas de trabalho. Ainda mais se adotarem o modelo sugerido aqui no vídeo do método contábil, de deslocar alguns colaboradores para a equipe de atendimento. Por isso, outra ferramenta gratuita que você pode usar para esse trabalho colaborativo interno e de contato com o cliente é o WhatsApp. Com ele, os seus colaboradores poderão trocar documentos, transferência de demanda e comunicação. Beleza, lindo! Mas é a longo prazo.
A longo prazo, essa é uma solução cara. Por quê? Porque o app em si é gratuito, mas ele precisa de uma estrutura para funcionar. Cada colaborador precisará de um telefone corporativo, que tem um custo inicial, que é o valor do aparelho, e a longo prazo, o custo da conta do telefone. Além disso, caso seja usado também para atendimento ao cliente, tem um custo imaterial, ou seja, a desorganização, já que você perderá o controle e a visibilidade das conversas. Por isso, a melhor opção é usar uma ferramenta que rode na web integrada ao WhatsApp e que todos os seus colaboradores possam usar um único número. Você quer saber mais? Veja tudo que a Pink App pode ajudar o seu escritório de contabilidade. Assim, você poderá consultar as conversas, os seus atendentes têm uma visualização organizada, o bot de triagem serve para otimizar o primeiro atendimento e melhorar sua métrica de tempo de resposta inicial. Bom, fechando aqui, se você aplicar o método contábil e cercar a sua operação das ferramentas certas, você nunca mais terá problemas com desorganização, com perdas de clientes por causa disso. E os seus colaboradores terão um ambiente certo, que estimula a produtividade.